Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre Python. A ideia dessa aula é fazer um resumão de Python básico para você que está aprendendo. Para você que é de outra área, não é da computação. Para você que está dando seus primeiros passos na área de computação. Essa é a aula que você precisa. Vamos passar por quatro áreas. São áreas muito importantes, que são variáveis, como é que roda o script básico, como é que você faz estruturas de repetição e estruturas de decisão, que são os nossos condicionais. Então, na aula de hoje nós vamos aprender isso. Fique até o final, nos siga, curta nosso vídeo e vamos lá. Então, primeiro passo. Para você poder executar seus programas em Python, você vai precisar de um programa. O que eu vou sugerir, existem vários que você pode rodar, tá? Para você poder instalar o Python no seu computador. Mas o que eu vou sugerir para vocês é o Anaconda. Quando você baixa o Anaconda, que você vai baixar aqui no site do próprio Anaconda, você vai encontrar isso aqui, o site é esse aqui, anaconda.com. Você vem aqui nesse menu, vai aqui na parte de baixo, Free Download, e você baixa o seu Anaconda e faça a sua instalação. Lembrando, ele funciona para qualquer tipo de sistema operacional, Windows, Linux e macOS. Eu estou usando um Windows nesse momento que eu gravo o vídeo para vocês, o Windows 11, tá bom? Tá, então feito a instalação do programa, você deve vir e vamos usar uma ferramenta que se chama JupyterLab, que é essa aqui, ou Jupyter, todos eles trabalham da mesma forma. Normalmente, ele não vem pré-instalado. Então, quando você instala o Anaconda, você vai abrir um programa que se chama Anaconda Navigator, que é esse aqui que vocês estão vendo. Depois disso, você pode clicar aqui no ícone da casinha do Home e você vem, clica Install no programa que você quer. No caso aqui, nosso é o JupyterLab. JupyterLab. Após isso, você vem aqui no botão Launch. Então ele está abrindo aqui o JupyterLab, vamos aguardar. E o JupyterLab ele vai abrir assim para nós, ele vai abrir no navegador. Deixa eu ajustar o tamanho da tela aqui para ficar legal para vocês verem. Tá? E ele vai abrir nesse formato aqui. O Anaconda nós vamos minimizar e ele vai abrir nesse formato. O que nós precisamos fazer aqui é criar um novo notebook em Python. Então a gente clica aqui, ele vai criar. Ele vai ter essas opções aqui, indicando para você criar uma conta, algo do gênero. Só que você não é obrigado a fazer isso, tá? Você pode simplesmente fechar esse assistente. Eita, ele está me obrigando a criar conta aqui. Eu acabei de dizer que não precisava, né? Vamos aqui. Eu tenho uma conta já na Anaconda. Eu só vou fechar aqui e ver se ele fecha aqui, tá? Ah, tá, beleza. Entendi. Tá, não, realmente não precisa, tá, gente? É só você vir para aqui, coloca isso aqui, ok. Vamos, pronto, beleza. Já está aqui configurado. Você clica aqui, ele minimiza. Nós vamos aqui regular a tela para ficar melhor para vocês visualizarem aí no seu computador. No YouTube, na verdade, né? Ok. Esse é um tamanho legal. Tá. Então, o que nós vamos fazer? Depois que você clica aqui para criar o Jupyter Notebook, se você der um Ctrl S para salvar, ele vai dar essa opção para você salvar. Vamos colocar aqui aula Python. Colocar aqui aula Python. Pronto, renomeou. Ok.
Aí o que nós precisamos fazer? Agora, iniciar nossos primeiros passos com o Python. O Python, ele funciona como um tradutor que entende instruções que você manda ele fazer e o computador responde para você. E isso é feito linha a linha. Então tá, você que não é da área da computação, está aprendendo ainda, muita calma. Então, da mesma forma que a gente fala para se comunicar, aqui também a gente tem como se comunicar. Ou seja, você pegar e falar assim, vou pedir para o programa fazer alguma coisa. Então, falar alguma coisa. Então, aqui a gente usa o print. Então, vamos mandar o computador falar olá mundo, por exemplo. Olá. Vamos colocar aqui entre aspas. Olá mundo. Beleza. Aí você pode, nessa ferramenta, Shift com Enter para executar, ou você vem aqui e clica aqui. Então ele respondeu, olá mundo. Parabéns, você acaba de fazer seu primeiro script em Python. Você pode estar se perguntando, professor, mas isso é muito simples, isso é muito bobo, isso só que é o primeiro passo. Para você chegar lá no final da maratona, você tem que começar a calçar o tênis, né? Então vamos lá. Então a ideia aqui é que você comece gradativamente, passo a passo, você vá aprendendo nessa jornada. Então, olá mundo. Então, imagine você dizendo oi. Então, o print é isso aqui, ó. Então, a outra dica, isso tudo são códigos. Então, o computador interpreta e executa. Você pode simplesmente colocar um trecho de alguma informação aqui que você queira dizer, computador, eu não quero que você execute isso. Isso aqui é só para me lembrar. Como se fosse uma anotação num caderno. Então, você pode simplesmente colocar o símbolo do hashtag, que esse símbolo ele significa que é um comentário. Então, vou colocar aqui, imagine você falando olá mundo. Pronto. Então, se eu executar aqui novamente, tá vendo? Só saiu olá mundo aqui. Então, imagine você dizendo olá mundo e é assim que funciona, é assim que você mostra o resultado de algum cálculo, é assim que você descreve algum texto, é usando essa forma, beleza? Vamos com calma, tá bom? Eu sei que vocês estão aprendendo ainda. Então vamos lá. O outro passo importante, então o primeiro passo é a sintaxe básica. Então Python funciona assim, você executa o comando e ele já executa. E você pode declarar variáveis, que são locaizinhos no computador, onde a informação é guardada. Vamos fazer um exercício mental, beleza? Se você não entende o que é variável, você vai entender agora. Imagine que você tenha 3 gavetas. Em cada uma dessas gavetas, você guarda meias de diferentes cores. Na primeira gaveta, meias brancas. Na segunda gaveta, meias pretas. Na terceira gaveta, meias vermelhas. Todas as vezes que você quer uma meia branca, o que você faz? Você lembra qual é a gaveta, você vai lá, abre a sua gaveta e pega uma meia branca. É assim que funcionam as variáveis. É um espaço onde você guarda uma informação e você vai lá acessar. Aqui para a gente, no computador, o que é feito? O computador tem um espaçozinho lá na memória RAM, quando o seu programa está executando e ele guarda as informações lá. O uso de variáveis é fundamental para programar no Python e em qualquer linguagem de programação. Então vamos primeiro declarar números inteiros. Então você pode dar o nome que você quiser para as variáveis, só que tem restrições, tá bom?
Então, quais são as restrições? Vamos fazer alguns testes aqui para vocês verem. Você pode colocar um nome de variável de número, por exemplo. Ou, vamos colocar melhor, meu número. Está vendo que eu coloquei um underline? Meu número recebe 10. Então, você pode colocar a variável dessa forma. Vou executar, ó, não deu nenhum problema. Só que se eu colocar, por exemplo, com espaço, vai funcionar? Não, vai dar erro, porque a sintaxe está errada. Sintaxe é a forma que você deve escrever o código em Python para que o interpretador Python entenda. Imagina, você tem que falar a mesma língua. Imagina que você está falando inglês e a outra pessoa francês. Não vão conseguir se comunicar. O interpretador de Python entende Python. Então você tem que falar pythônico para ele, tá bom? Então vamos lá. Então, uma variável, eu vou dar um exemplo para vocês, não se escreve assim. Se você quiser espaço, você vai ter que usar um underline. Ah, beleza. Ah, você pode colocar junto, tudo minúsculo? Pode. Posso colocar junto maiúsculo e minúsculo? Pode. Posso colocar número nela? E aí? Pode. Posso colocar número na frente dela? Não. Não pode, tá? As variáveis têm, os nomes das variáveis têm sempre começar com caractere e você pode ter números no final, tá bom? E vai funcionar beleza. Mas no início não pode. Professor, pode caractere especial, tipo interrogação? Não pode, porque é reservado pelo sistema. Vamos lá de novo, vamos tentar outro, vamos tentar bagunçar isso aqui. Ah, pode cifrão? Não pode. Então não pode nenhum caractere especial. Então, por enquanto, nós vamos deixar ela assim, meu número. Eu vou colocar um underline aqui para vocês, só para ficar mais legível. Meu número. Então, meu número recebe 10. Aí você se pergunta, como que eu mostro... Ah, perdão, isso aqui é um inteiro, tá bom? A linguagem Python ela é de autotipagem. O que isso significa? Que se você colocar tipos diferentes de dados, ele vai tentar interpretar para você de maneira automática, tá bom? Então, esse número que nós colocamos é um número inteiro. Então, se você colocar um lembretezinho aqui, ó, isso é um número inteiro. Exemplo 10. Vamos pegar um número aqui, maçãs. Maçãs. Esse. Maçãs. Tá. Beleza. Olha só, gente. Presta bastante atenção. Ah, professor, por que que aqui funcionou com acento? Lembrando que o nome de variável também não pode ter acento, porque acento é caractere especial, tá bom? Por que não? E por que que aqui pode e aqui não? Porque essa parte do código, lembra que eu falei para vocês, colocou o hashtag, é um lembrete. O interpretador Python, ele vai vir lendo linha a linha, aí ele vai chegar e sabe o que ele vai falar? Opa, tem um hashtag, ignora, ignora, eu não vou ler isso, eu não vou executar isso. É isso que ele vai fazer, tá bom? Então vamos lá, isso é um número inteiro. Vou colocar aqui meu número inteiro. Coloca assim. Eita, ficou muito grande, né? Meu número. Meu número. Vou até colocar um número assim, ó, meu número 1. Para vocês verem que o meu número 1 é um inteiro. Aí você pode falar, eu vou precisar de outros tipos de número. Então vamos criar uma variável aqui, ó, meu número 2, que vai receber, que é o sinal de igual, vocês já notaram aí, né? Vamos for 3.5. Então, isso são para números que nós chamamos de ponto flutuante. Vou dar um exemplo. Vou colocar aqui. Ponto
flutuante. Exemplo. Vou colocar exemplo. Litros de leite. Então, você não pega 10 litros de leite exato. Tem uma fraçãozinha ali, né? Então, o que você faz? Você tem que usar nesse formato com ponto, que isso quer dizer 3,5. No Brasil a gente é acostumado a usar 3,5, só que isso aqui segue o padrão americano, beleza? Então, esse é o ponto flutuante. Nós também temos a string, o tipo de dados que chama string. Por exemplo, meu texto. Meu texto, que você pode colocar entre aspas. Então, todo texto, a variável de string tem que estar entre aspas simples, funciona também, ou aspas duplas. Você pode colocar aqui, por exemplo, eu amo Jesus. Você pode colocar assim, executar, vai estar perfeito. Aí você fala, não, eu quero escrever, vamos colocar aqui, ó, meu texto, vou colocar aqui, errado. Se você escrever assim, por exemplo, Diego, o que vai acontecer se eu executar? Muito bem, vai dar erro. Por quê? Porque isso não é texto. Sem aspas, ele vai entender que é um nome de outra variável e ele vai tentar atribuir esse valor para ele. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu voltar aqui. Ó. Meu texto errado. Se eu colocar aqui que meu texto errado recebe meu texto. Agora não vai dar erro. Porque imagina só, eu falei que variável é um localzinho lá no computador, na memória, em que guarda determinadas informações. E eu fiz uma analogia com gavetas, beleza? Então, se aqui fosse a gaveta de meias brancas, a gaveta de meias pretas, a gaveta de meias vermelhas. O que eu estou dizendo para essa outra gaveta aqui? Pegue tudo que está na gaveta vermelha, que é meu texto, e jogue nessa outra nova gaveta. É isso que ele está fazendo. Entenda que o computador ele guarda espaços quando você cria memória, quando você cria variáveis, tá? Vamos apagar isso aqui, só que vamos continuar no básico, tá bom? Então, esses são tipos de dados. E você também tem um tipo de lista. Vamos chamar aqui lista compras. Não, vou colocar aqui lista números, ó, números. Recebe o quê? Aí você coloca assim. Aí você coloca 1, 30, 50, 40, enfim, 55, aí por aí vai. Essa estrutura, ela cria listas de números, ok? E essas são estruturas bem básicas que você pode estar utilizando dentro do Python. Aí você fala, professor, eu peguei e coloquei isso aí. Como é que eu acesso elas? Como é que se fala com o mundo, né? Olha só, é nosso print. Então, se eu colocar aqui, ó, print, só que agora, como eu já tenho aquela minha gavetinha que guarda as informações, eu acesso aqui pelo nome, print, meu número 1. Se eu colocar aqui meu número 1, ele vai, ó, saiu 10. Que quem é o 10? É aqui, ó, 10. Se eu colocar meu número, agora vamos colocar, chamar o 2. Ele vai chamar quem, gente? Ele vai chamar quem? Muito bem, acertou quem disse? 3.5. Vai chamar o 3.5. Se eu colocar aqui meu número, meu texto, ó, meu texto, Ctrl C, Ctrl V aqui, saiu, eu amo Jesus. É isso mesmo.
Agora, se você quisesse imprimir, e se você colocasse assim, não, agora eu quero da minha lista que eu falei lá, que pode ser de números ou pode ser de nomes. Se for de nomes, é simples, é só colocar dentro de aspas duplas cada um dos itens, que aí você vai ter uma lista de nomes. Então, se eu colocar aqui e executar, saiu toda a lista. Olha só que legal, vamos com calma, você vai aprender. Python é bem legal, é bem intuitivo. Só isso é um resumão, mas é para você ter noção que você é capaz de aprender essa tecnologia. E nós temos também as estruturas de repetição. As estruturas perdão, os condicionais. Para que servem os condicionais? Você cria estrutura. Então, se isso, se aquilo, e a gente vai conversando sobre aqui. Então, vamos dar um exemplo. Se você vai dar um comando, que é um condicional. Se o quê? Vou dar um exemplo aqui. Se, vamos lá no meu número. Meu número 1 for, se meu número 1 maior que 5, aí você coloca sim, dois pontinhos. Essa é a sintaxe do se, do if. E quando você aperta Enter, você vai ver que o cursor ele já é colocado na posição correta. Por quê? Porque o Python é auto-indentado. Isso significa o quê? Que o espaçamento entre as palavras ele considera como parte da estrutura dele. Então vamos só a esse exemplo aqui. Olha. Se meu número 1 for maior que 5, quem que é meu número 1, gente? 10, tá bom? Se meu número 1 for maior do que 5, então vamos colocar aqui print, aspas duplas que eu quero no texto, é maior que 5. Então, se meu número 1 for maior que 5, ele vai executar, vai falar é maior do que 5. Porque ele vai pegar ele vai perguntar se número 1, quem que é número 1? Número 1 vale, tá aqui ó, 10. Se número 1 é 10, ele é maior que 5, isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Se ele é maior que 5, é verdadeiro. E ele vai imprimir a mensagem que eu mandei. Existem outras formas de se fazer isso aqui. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o que seria o contrário disso. Número 1 é menor do que 5. Vou colocar aqui. Vai colocar aqui é menor que 5. Só que ele é menor que 5, gente? Não, né? Ele não é menor que 5, então não vai aparecer nenhuma mensagem quando eu executar. Por quê? Ele vai verificar essa condição, vai falar é falso, então eu não vou fazer nada. Imagina só, o se funciona da seguinte forma, que é o if, tá, gente? Vou dar um exemplo. Se amanhã for sábado, eu vou tomar banho. Então, se amanhã for sábado, eu vou lá e vou tomar banho. E se não for? Não vou fazer nada. Eu não especifiquei para o programa fazer nada. Lembra que o programa só faz o que você manda. E essa é a parte da estrutura. Existe uma outra estrutura que eu vou apresentar para vocês, para a gente estar finalizando esse resuminho básico do que é Python. Que é a estrutura for, que é a para. Funciona da seguinte maneira. For i, onde i é a variável que vai receber o valor que você quer. Então a gente pode colocar qualquer nome aqui, mas a gente, de prática, por padrão, os desenvolvedores gostam de colocar esse i aí. Não sei de onde veio isso não, tá bom? E
in, ou seja, para todo i vamos pegar aqui a lista números, para todo i que está na lista números, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um print i e executar. O que ele fez? Ele foi lá na minha lista e imprimiu todos os valores. Aí com isso a gente pode brincar e misturar as estruturas. Como o objetivo da aula hoje é só você entender um resumão básico de Python, é importante que você observe que existem muitas possibilidades e principalmente que você é capaz de aprender isso aqui. Isso aqui é o básico do básico do básico. Mas você é capaz de aprender isso e evoluir, construir suas análises de dados, construir suas inteligências artificiais. Tá bom? Então, vou só misturar essa estrutura para vocês verem. Então, vamos supor. Então, eu tenho aqui essa estrutura. Lembra que eu falei que é autoindentável? Então, eu vou misturar aqui. Ó. Se o quê? O i for uma i menor do que... Escolhe um número aí, gente. 4. Vamos lá. Se o i for menor do que 4, o que ele vai fazer? Print i. Essa aqui é a indentação que eu falei para vocês, tá? Ó. A indentação é essa estrutura, como ela está organizada. Tá vendo que existe um espaçamento aqui? Quando eu apertei Enter, quer dizer que esse if está dentro desse for. Quer dizer que esse print está dentro desse if. Essa estrutura. Mas não se preocupe que com o tempo você vai se acostumando a essas nomenclaturas e estruturas. E aqui um print. Então esse a gente não precisa mais. Então o que esse programa vai fazer agora? Pense aí e me diga. Realmente é isso que você está dizendo. O que ele vai fazer? Ele vai verificar, vai imprimir todos os i's, ou seja, vai passar por toda a estrutura da nossa lista. Ele vai passar por todos esses números. Se o número for menor do que 4, ele vai imprimir. Vamos ver se deu certo. E ele imprimiu 2. Quantos números aqui tem maior do que 4? Somente o 2. Olha só que legal. Agora eu quero todos os números maiores do que 4. Então, maiores do que 4 tem esses números, excluindo 2. E eu finalizo essa aula de hoje com isso, gente. Esse é o início do Python básico. Eu vou trazendo outros vídeos para vocês sobre Python, R e outros tipos de manipulação de dados. Mas vamos aprendendo, vamos evoluindo no passo a passo. Desejo um ótimo dia e uma ótima semana para vocês e muito obrigado.